Hello my people, e aí, tudo bem com você? Vamos lá, vamos falar de pronúncia hoje. Vamos falar de pronúncia. O que acontece? O que é importante quando você quer aprimorar a sua pronúncia? Em primeiro lugar, é praticamente impossível, não vou dizer impossível, mas é muito difícil você bater o olho numa palavra pela primeira vez e já conseguir deduzir como ela é pronunciada. Você, depois de um certo tempo, quando você cria algumas referências, você consegue ter mais facilidade em relação a isso. Mas dizer com 100% de convicção que você vai conseguir bater o olho e pronunciar sem o menor problema é um pouco demais. Porque fonética, esse ramo aí da linguística que mexe com os sons, como pronunciam as palavras e tudo mais, ele não é um ramo linear, não é uma coisa que você consegue pegar o mesmo pontinho, a mesma linha e seguindo e acertar tudo. Não é assim que funciona. Por quê? As palavras na língua portuguesa, por exemplo, elas vêm de lugares diferentes. Você tem palavra que vem do árabe, palavra que vem do latim, muitas palavras vêm do latim, muitas palavras vêm do grego, muitas palavras, algumas palavras vêm do francês também, do inglês. Então você tem várias palavras vindo de lugares diferentes. E isso acaba, de certa forma, mudando a pronúncia às vezes. Por isso, às vezes uma palavra muito parecida com a outra se pronuncia de maneira completamente diferente. Isso acontece em português, isso acontece em inglês também. Outros fatores estão relacionados a isso, fatores regionais, tem muita coisa envolvida. Mas eu vou tentar passar alguns macetes para vocês, para você matar a charada em alguns pontos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você. O som do CH e o som do SH. O som do SH do inglês, ele é idêntico, na verdade, ao som do CH do português. Você tem, por exemplo, a palavra em português, tá? Português, chocolate. Esse som do CH é o mesmo som do SH do inglês, como por exemplo nas palavras shy, como na palavra ship, como na palavra show. O som do SH é esse som limpo, reto. Diferente do som do CH do inglês. O som do CH do inglês, ele é muito idêntico ao som do TCH do português, que está presente na palavra tchau. O CH do inglês, ele vai ter essa mesma sonoridade, como por exemplo, o chocolate vai ficar chocolate, chocolate. O som do CH fica desse jeito. Ou como na palavra beach, 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 que é praia. Então essa é a diferença entre o som do SH e o som do CH. Tem uma letrinha que costuma complicar o brasileiro, que diz respeito a sotaque, que é a letra I. A letra I, ela não tem esse som I, que fica aqui em cima do português. A letra I, quando está sozinha na palavra, quando é a única vogal da palavra, digamos, quando é a única vogal da palavra, a letra I, ela tem um som um pouco mais para baixo. É por isso que você não fala, por exemplo, essa palavra que está aparecendo aqui, ó, que significa com. Você não fala with, você fala with. Esse som do I, ele fica mais para baixo. É por isso, por exemplo, que uma palavra que vai aparecer aqui agora, ó, muito comum, uma das mais comuns da língua inglesa, se pronuncia it. O I não é aqui, it, não. Se eu falar it, estou dizendo uma outra coisa que eu vou te falar daqui a 30 segundos. Não é it. Essa palavra aqui é it. O som do I não fica aqui, ele fica aqui na garganta. It. Fica desse jeito. Esse som do I, do português, I, esse fonema, ele é representado normalmente pelas letras EE e EA. Por exemplo, se eu falo o verbo comer, aí sim eu falo eat. Esse é o verbo comer. Carne eu vou falar meat. Por exemplo, se eu juntar EE, eu formo o mesmo som. Como, por exemplo, na palavra feed, que é o verbo alimentar, ou fit, que é o plural da palavra pé. Isso acontece como esse fonema aí, né? EA e E que juntam-se e formam o fonema I. Além disso, você tem uma combinação de duas letrinhas que de vez em quando o aluno vê assim, meu Deus, como é que eu pronuncio isso? Que é o GH. O GH no meio das palavras ele não é pronunciado, como por exemplo a palavra noite, que fica night. Ou no número 8, que fica 8. Além disso, o GH no final das palavras ele tem um som de F, normalmente, como por exemplo nas palavras tough, ou como na palavra tossir, que é cough. O GH no final das palavras tem um som de F, e agora você já sabe disso. Outra coisa interessante, em relação a essa palavra aqui, ó. Tá vendo esse palavrão aqui, gigantesco? Pois é, acho que agora você já consegue pronunciá-lo. Ah, Eduardo, o eu ainda não sei. Acho que eu apontei errado, né? Cheque, né? O eu ainda não sei. Tá, mas vai saber agora.
O com O forma o fonema U. Aí eu falo, por exemplo, book. Eu falo look. Isso acontece quando eu junto dois Os. Portanto, vamos voltar àquela palavrinha que estava aqui. Esse palavrão, como é que eu pronuncio isso? GH no meio da palavra eu não pronuncio, por isso fica neighborhood. Neighborhood. Um fonema que talvez eu não tenha citado, talvez não, eu não citei, foi o fonema do H, esse sonzinho que o H produz. O R, ele tem um som sujo, que dá tipo uma fricção nas cordas vocais. Ele fica bem assim, ó, por exemplo, red, red, red. O R tem esse som contaminado, ele tem esse som de interiorano aqui no Brasil, digamos assim, red, red, red. Já o som do H é um som reto, por isso fica head, head, head. Não tem essa fricção. Existem duas palavras engraçadas para a gente trabalhar com isso, que é, por exemplo, roam e home. Roam e home. Roam significa Roma e home significa lá. Por isso, neighborhood fica com esse som no H. Hood. Sozinho, hood significa vizinhança, e isso é só uma curiosidade. Bom, isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre pronúncia. Qualquer coisa, cheque nossos outros vídeos para mais dicas e espero que vocês gostem desse vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.